Então, bom dia, sétimo ano. A prof compartilhou aí a apostila com vocês, o caderno de atividades, na página 2. Então, na página 2, vocês têm aí o gráfico 1, né? A Bice segue a Cleta nos gráficos de setores, né? Colunas e linhas. Aí no gráfico, tabelas e gráficos estão presentes no cotidiano, né? Trata-se de uma linguagem que utiliza números, palavras e recursos gráficos, que demonstram o comportamento de um conjunto de variáveis que se relacionam e podem ser comparadas. Interpretar esse tipo de informação possibilita compreender mais ampla e criticamente a realidade. Então, vocês tinham aqui, ó, deixa eu só a prof retornar aqui, ó. Vocês tinham aqui esse gráfico, né? Então, gráficos de setores. Aí, aqui, ó, vocês tinham que ler, ó. Deixa a professora só botar aqui, ó. Gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza, comparam-se as partes em relação ao todo. Esse tipo de gráfico ele é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem todos os determinados aspectos da realidade. Observe, por exemplo, o gráfico que mostra a distribuição da terra, né? Da água na terra, que é esse aqui, ó. Tá? Então, aqui vocês têm a legenda, água salgada e água doce. Água salgada, o azul, né? Mais escuro. E água doce, esse azulzinho clarinho. Então, 97% água salgada e 3% água doce. Ao lado, olha lá, vocês têm água congelada, né? 71%. Depósitos subterrâneos, 18%. Lagos e cursos d'água, 7%. E umidade do ar, 4%. Então, ao ler esse texto, vocês têm que descrever, né? Ali tem que analisar, né? Mostrar, observar a legenda para poder interpretar aí o gráfico. Então, vocês tinham lá na outra página, né? Vocês tinham lá na outra página a número 1, que fala o seguinte, né? Então, antes da gente interpretar esses gráficos, né, as tabelas, nós temos que comparar aí as linguagens, né, e observar a forma aí como foi representado o gráfico, né, que a gente pode fazer essa representação de várias formas, né, de várias construções aí dos gráficos. Essa que nós estamos vendo em forma de pizza, né? Que vocês depois têm que construir ali ao lado o espaço, né? Observando aí a legenda. Então, a gente tem que ficar sempre atento na legenda. Então, com a colaboração de um colega, a prof pediu para vocês fazerem aí de tarefa, né? Após a interpretação aí do gráfico, completar o texto a seguir. Então, o texto apresentado pela Unesp, né, Universidade do Estado de São Paulo, mostra a distribuição do quê? O que vocês completaram ali? Água doce. Água doce, muito bem. A distribuição da água doce no mundo, indicando que 71% são de quê? Água congelada. De água Congelada. congelada. Está aqui, ó, 71% de água congelada. Muito bem. 18%. E 18% de quanto? 18% que se encontram em depósitos subterrâneos, né? E 7% estão em Cursos d'água e lagos. isso, lagos e cursos d'água, né? Muito bem. Deixa a prof colocar aqui do ladinho, peraí.
Ó. Cursos d'água. E 4% encontram-se em forma de Gás. Umidade. umidade do ar, né? Só umidade ali, né? Pode colocar umidade do ar. Quando a comparação é entre a quantidade de... Água salgada. Muito bem, água salgada. Ó, água salgada e água doce no mundo. A conclusão é que o planeta tem apenas 3% de Água doce. 97. 97 são de água salgada. Muito bem. Ó, então, vocês têm que completar aí o quadro. Aqui do ladinho, diz assim, ó. Você sabia, água, se o total de água doce no planeta fosse colocado em uma caixa d'água de 1000 litros, toda a água disponível para o consumo poderia ser armazenada em 2 garrafas de 1,5 litro. Então, aqui, ó, caixa d'água, né? 1000 litros, água doce e 2 garrafas de 1,5 litro para o consumo de água, tá? Depois vocês têm a número 2, né? Então, essa interpretação, assim, ó, essa construção dos gráficos ali, a gente tem que fazer uma observação, né? Que podem ser também escritos aí de forma na construção oral ou escrita, né? Então, a gente pode observar aí das duas formas, né? E aí vocês têm na número 2 um outro gráfico, né? Observe o gráfico de setores comparados com as tabelas a seguir. Para a sequência, né? A tabela a seguir na sequência. Então, para fazer essa tradução dos gráficos na forma de um texto, nós temos que notar que a tabela, além de informar essa densidade demográfica por região, né? Ela apresenta também essa concentração dos recursos hídricos do país. Então, vocês vão ver que ali fala dos continentes, das regiões, né, do Brasil. A verde, a região norte. Azul, deixa a prof colocar aí para vocês. Ó. Centro-Oeste. Azul, centro-oeste. E laranja, sudeste. Sul, ó, amarelo e nordeste vermelho. Então, se a gente for fazer aqui uma parafrase, né, fazer essa análise, estar comparando, né, nós podemos ver que estamos falando aí dos recursos d'água, né, essa comparação entre as regiões, né. Aí vocês tinham aqui, ó, a mesma informação, porém distribuído. Deixa a prof colocar esse ladinho para cá. Distribuído em tabelas, né, diferentes aí. Então, vocês têm aqui, ó, do ladinho, a região, todas as regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Aqui do ladinho vocês têm a densidade demográfica, que é a quantidade, né, de habitantes por quilômetros quadrados, isso. E ao ladinho a concentração, então, de recursos hídricos no país, né? Ó, todas essas informações. Aqui, então, lá na outra página, então, para a gente observar aí que a gente pode fazer essa construção aqui do gráfico em forma de pizza, também em forma de tabela. Tá? Análise. Isso, analisar, fazer uma análise aí da mesma informação, tá? Na outra atividade, vocês têm lá o gráfico 3. Então, vocês, no gráfico 3, vocês têm lá o seguinte, ó. Após a leitura do poema A Bicicleta, olha lá onde é que está. O prof vai voltar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. Opa, voltou. Aqui. Aqui.
Deixa a prof voltar lá no comecinho. Na página 2, né, prof? Isso. Aqui, ó. Deixa a prof voltar lá direitinho no poema. Aqui, ó. Vocês têm esse poema aqui, ó. A Bicicleta. Então, ó, após a leitura do poema A Bicicleta, alguém quer ler esse poema para a professora? Posso? Pode. A bici segue a cleta por uma árvore deprimida e um tron toca seu pet, canção mais perseguida, o ferro segue a via, pelo plano quase alto como a melã segue-se, e ao rio o oceano. Depois do Ori vem o horizonte, após ele vem o fante, correm juntos pelo monte, e às vezes um vai adiante. Lá se vai essa canção, em aéreo pleno plano, e com ela o coração que a apertou de Cássio muito. Entrei! Texto de quem? Bom dia, Vitor. Texto de quem? A poesia de quem? Eugênio Montejo. Muito bem. Eugênio Montejo. Ótimo. Obrigada, Iago. Então, olha só. A atividade número 3, então faz referência aí, a gente tem que ficar atento a esse poema, né? Que ele vai estar ali, ó, falando sobre as informações dos gráficos de setores, que está em forma de pizza, tá? Então, analise o gráfico 3 a seguir para retomar alguns breves conceitos interagidos com os colegas. Então, olha lá. A figura apresenta um gráfico de setores. Então, vocês têm a imagem ali ao lado, ó. Se a prof voltar lá, após a leitura aqui do nosso poema, a prof vai voltar aqui, ó. Estão analisando aí? Estão vendo aí? Que a professora colocou? Então, aqui, ó. Na figura 3, então, vocês têm o gráfico de setores, né? Que é em formato de pizza. Então, vocês têm ali, sempre observando a legenda, tá? Sempre observando a legenda. Então, na legenda, nós temos duas cores. Azul, verde com palavras partidas, né? Versos com palavras partidas. Então, ao analisar o poema, nós vamos ver que esses versos, ó, a grande maioria lá dos versos, né? Das linhas lá do poema. Oi, prof, bom dia. Oi, Rebeca, bom dia. Ele foi, ó, versos com palavras partidas. As palavras foram partidas, né? Como ali já inicia o nosso poema, já inicia ali, ó. A bici segue a cleta. Então, a palavra bicicleta, ela foi partida, né? Ela foi dividida aí. E o restante, então, do poema, versos com palavras inteiras. Ó, então, nós podemos perceber que mais da metade do nosso poema, ele foi construído com palavras partidas, certo? Então, aqui, na número 3, diz o seguinte: o que é um gráfico? Para que ele serve? O que é um gráfico? Fazer a comparação de um número, um e outro. Primeiro, o gráfico, a gente, antes de fazer uma comparação, a gente vai representar, né? Então, um gráfico, isso, um gráfico é uma o quê? Representação, tá? Então, antes da gente for fazer essa comparação, ele é uma, ó, o gráfico, deixa eu colocar aqui com letra maiúscula. Então, o gráfico é uma representação de dados, porque a gente precisa informar aí dados, né? Dados obtidos nos experimentos. Então, quando a gente vai construir um gráfico, a gente precisa ter informações, né? Precisa ter dados obtidos, né? No experimento em formas de figuras geométricas, tá? Então, o gráfico é uma representação de dados obtidos
tá? Nos experimentos. Na forma geométrica. Ó, na forma geométrica. Aí entra, nessa forma geométrica, entra o diagrama, o desenho, as figuras de imagens, tá? E o modo de fornecer ao leitor uma interpretação. Então, a prof vai colocar aqui, ó, dentro do parênteses, tá? Diagrama, imagens, desenhos, figuras geométricas, né? Ó, figuras geométricas. Aí, de modo a fornecer ao leitor, deixa eu só, prof. Deixa eu só, prof, colocar aqui. De modo a eu acho que vai, deixa a prof retornar aqui, ó. Oi, só deixa a prof tirar aqui, porque não está aparecendo, né? Uhum. Ele serve para representar e comparar? Isso, aí depois comparar as informações. Deixa só a prof tirar aqui, ó. Não está aparecendo. Daí a prof já coloca ali. Opa, não está indo. Aqui, ó. Bom. Então, ó, apareceu aí. Opa, ali a prof tirou e não apareceu. A prof apagou aqui, ó. A prof tirar. Só para botar para baixo para vocês lerem. Deixa a prof já vai escrever ali do ladinho, tá? Opa. Deixa eu botar aqui direitinho. Na verdade, ele vai para baixo. Saiu ali da página. Deixa só a prof colocar. Aqui, ó. Ó, que é aqui, ó. Que é nessa daqui. Só que ficou ali embaixo. Então, ó, o gráfico é uma representação de dados obtidos nos experimentos na forma geométrica. Daí entra o diagrama, imagens, desenhos, figuras. E aqui, ó, figuras geométricas, tá? Que ficou aqui na parte de baixo. Ok? Aí, vocês podem completar ali. A professora agora tirou aqui a caixa, né, de texto. Aí vocês podem completar para fornecer ao leitor uma interpretação. Então, por que vai fornecer ao leitor uma interpretação? Porque quando o leitor observa essas representação aqui, ó, ele vai observar a legenda. Então, ele vai interpretar o que a legenda está sendo, ó, que está sendo ali fornecida, né? No caso aqui nós temos duas cores, então o leitor ele vai ter que interpretar, tem que estar fazendo referência à legenda, tá bom? Depois, essa forma geométrica, essa forma de gráfico, ele obtém uma leitura rápida, né? O leitor consegue fazer essa visibilidade aí de uma interpretação rápida ao fazer a análise aqui da legenda, né? Então, muitas vezes as leituras dos gráficos se tornam mais rápido do que a do texto, né? Porque ele obtém aí a legenda e essa identificação, essa visibilidade torna mais clara. Ok? Então, vamos lá na letra B. Na letra B, vocês têm aí, ó,
Porque o gráfico acima é classificado como um gráfico de setores. Por quê? O que vocês fizeram? Que cada cor é um setor, assim, é dividido? Porque ele está dividido em setores, ó, em partes, né? E cores diferentes, isso mesmo, ó, porque é dividido em partes, ó, setores. Eu tenho o setor aqui, ó, dos versos com palavras partidas, parte azul, e versos com palavras inteiras, aqui, ó, tá? Muito bem. Depois você tem a letra C, qual é o todo comparado nesse gráfico? Qual é esse todo comparado? O que está sendo comparado aí? Poema? O poema, muito bem. Então, o poema que está sendo comparado está sendo representado em forma de gráfico, né? No caso, gráfico de setores, que é a gráfico que a gente chama de pizza, né? Em formato de pizza. Depois vocês têm a letra D. O que mostra o gráfico, o que esse gráfico está mostrando e por que ele está dividido em duas partes? O que ele está mostrando, esse gráfico? Os versos. Porque são só 10 setores, os versos partidos e os versos com palavras inteiras. Isso, está dividindo, está mostrando aí a divisão do poema, né? Com palavras partidas, com versos, né? Com palavras partidas e com versos de palavras inteiras. Muito bem, Iago. Então, apresenta duas partes. Isso mesmo. Duas partes do poema, vocês têm que concluir aí na resposta, tá? E a letra E, ó. Qual é o objetivo da legenda? Mostrar o que é cada setor. Isso é o elemento utilizado para identificar os dados do leitor, do gráfico. Se nessa legenda aqui, ó, se nesse gráfico não existisse, ó, se aparecesse só o gráfico aqui, não aparecesse a legenda, vocês saberiam identificar sobre o que está sendo falado? Não. Não, né? Então a legenda ela é fundamental, ela é importante, né? Então é o elemento utilizado aí para a identificação do gráfico, é através da legenda que nós conseguimos, né, fazer aí a leitura, a interpretação, né, o entendimento do gráfico. Que título você daria para esse gráfico que você poderia dar? Tipos de versos do poema? Tipo de versos do poema, muito bem. O que mais? Poema fala sobre o quê? Rima? Ah, não, a palavra. Que palavra que está sendo mencionada ali? Qual é o título do nosso poema? Vamos voltar lá na página 2. Qual é o título lá? O Iago leu o título. Qual é o título do nosso poema? Bicicleta. Bicicleta. Então, o nosso poema, a gente pode estar também relacionando no nosso gráfico também a palavra bicicleta, né? Então, que outros títulos vocês poderiam colocar? Bici segue atleta? Esse é o do poema, né? A gente poderia colocar o outro aí do gráfico. Bicicleta partida. Versos do bicicleta. Versos do poema Bicicleta, né? Muito bem. E a página 4, a página 5, vocês têm outro gráfico. Ó. Gráfico de barras. Então, nós temos o gráfico de setor, que é em forma de pizza, e temos o gráfico de barra. O gráfico de barra é uma forma de resumir informações e exibir uma grande quantidade de dados. As barras são retangulares, desenhadas vertical e horizontal. E o seu comprimento é proporcional aos valores que o gráfico apresenta. Às vezes, o gráfico de barra é vertical, que nós chamamos de gráficos de colunas. Então, o post a seguir, ele retoma alguns conceitos sobre esses gráficos. Então, confira. Ó, gráfico 4. Então, olha aqui. Ó. Nesse gráfico, vocês vão observar aqui que nós temos produção de bicicleta, Superbike, primeiro semestre de 2011. Aqui nós temos, ó,
Quantidade de bicicletas produzidas. Esse gráfico está iniciando de 0 e vai aumentando de 50 em 50. E aqui nós temos os meses, ó. E de acordo com a produção de bicicleta, ele vai o quê, ó? Aumentando os meses, né? O mês que apresentou aqui, ó, que apresenta dados iguais, né, que não houve aí aumento da quantidade de bicicletas produzidas, foi no mês de março e de abril, né? Então, aqui do lado diz assim, ó, porque, para que servem os gráficos? Então, aqui do ladinho diz o seguinte, ó, você já viu gráficos como apresentado? Eles aparecem com frequências em jornais, revistas e outros meios de comunicação. Usando o gráfico é mais fácil visualizar e comparar dados. Temos acima um gráfico de barra, que é esse aqui, ó. Tá? Muitas vezes o gráfico tem um título que informa o assunto que ele se trata. Então, nós vamos ver qual é o título desse gráfico aí que a professora mostrou. Produção de bicicleta Superbike primeiro semestre, né? 2011, tem o dado aí, né? Tem o ano aí mostrando. Aí, observe que cada barra se refere a um mês, como a professora já havia falado. Os meses estão marcados no eixo horizontal aqui, ó, 7º ano. Aqui, ó, eixo horizontal e eixo vertical é a quantidade das bicicletas. Eixo horizontal, os meses. Então, o eixo vertical fornece o número de bicicletas produzidas pela indústria em cada mês. Aí vocês tinham que responder a número 4. Depois de analisar os dados do gráfico 4, responda as questões. Qual é o título do nosso gráfico? Produção de bicicleta Superbike, primeiro semestre de 2011. Isso, produção. E o que indica o eixo vertical? Indica o número de bicicletas produzidas. E isso indica a quantidade, né, de bicicletas produzidas no mês de janeiro até o mês de junho. Muito bem. Em que mês não houve aumento de produção de Superbike? Abril. Mês de abril e... Ó, que não houve produção, né? Então, mês de abril, né? Ela se manteve com 200 unidades, né? Muito bem. Galerinha, a nossa aula, a professora vai mandar outro link, tá?